Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 3, explicação versículo por versículo. Também eu peço a você que coloque no comentário o seu nome e de onde você é, para que eu possa estar colocando o seu nome no caderno de oração diária, para que eu sempre também possa estar intercedendo pela sua vida. Mateus, capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia. Mateus nos apresenta João Batista, um personagem fundamental na preparação do caminho para Jesus. Ele aparece nos dias de um momento específico da história como um mensageiro de Deus. O fato de ele estar pregando no deserto da Judéia, ele não é por acaso. O deserto ele simboliza um lugar de purificação, um lugar de preparação. Deus, ao longo da história, usou o deserto para moldar o seu povo. E agora, no Novo Testamento, o deserto ele se torna o cenário para a mensagem do arrependimento, simbolizando que algo novo está prestes a acontecer. Versículo 2. Arrependei-nos porque está próximo o reino dos céus. João inicia sua mensagem com um chamado urgente ao arrependimento. O reino dos céus está próximo, ou seja, a era da salvação está prestes a se manifestar com a vinda de Jesus. O arrependimento no contexto de João não é apenas um reconhecimento do pecado, mas é uma mudança profunda no coração e na vida, algo que prepara as pessoas para a chegada do Messias. O arrependimento é, portanto, a chave para acessar o reino dos céus. Versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Neste versículo, Mateus faz uma citação direta de Isaías, capítulo 40, do versículo 3, mostrando que a vinda de João Batista e a sua missão de preparar o caminho para Jesus eram o cumprimento das antigas profecias. O papel de João era ser a voz do que clama no deserto, clamando para que as pessoas se preparassem espiritualmente para a chegada do Messias. Ele então prepara os corações para que, ao verem Jesus, eles possam reconhecê-lo como o Salvador. Versículo 4. E este João usava vestes de pelos de camelo e um cinto de couro sobre os lombos, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. A descrição de João Batista nos versículos 4 e 5 serve para destacar, primeiro, a sua simplicidade, segundo, a sua humildade. Ele não se preocupava com riquezas ou status, mas vivia de forma austera, como os antigos profetas em total dependência de Deus. O seu vestuário e a sua alimentação eram simples e rústicos, simbolizando então o seu foco somente no espiritual, ao invés de em bens materiais. Isso também serve para contrastar com os líderes religiosos da época, que muitas vezes estavam mais preocupados com as suas aparências externas do que com a própria transformação interna do coração. Versículo 5. Então, ia a ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região em redor do Jordão. João atrai uma multidão de pessoas de várias regiões, evidenciando a grande necessidade espiritual que havia no povo. Todos de Jerusalém e todos da Judéia procuravam por algum sentido na sua vida, por um propósito nas suas vidas. O apelo de João ao arrependimento, ele vai tocar a muitos corações, e as pessoas estavam dispostas a se deslocar grandes distâncias para ouvir a sua mensagem e buscar assim o perdão de Deus. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O batismo de João era um ritual simbólico de purificação. Ao ser batizado,
O indivíduo estava demonstrando publicamente a sua disposição para abandonar os pecados e assim se reconciliar com Deus. A confissão dos pecados era uma parte essencial desse processo de arrependimento, pois reconhecia a necessidade de perdão e transformação. Versículo 7. Vendo, porém, muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista, ao perceber que os fariseus e saduceus, líderes religiosos da época, estavam vindo para o batismo, os repreendeu duramente. Ele os chama de raça de víboras, um termo severo que denota a hipocrisia e a sua falsidade. Esses líderes religiosos, que se consideravam justos, estavam apenas seguindo a multidão, sem um real arrependimento ou desejo de mudança. João os questiona sobre como pensam que escaparão do juízo de Deus, se não estão dispostos a se arrependerem de verdade. Como eles pensam que podem escapar da ira de Deus, se de fato eles não estão ali com o coração, mas somente estão ali para ver o que está acontecendo. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João desafia todos, incluindo os fariseus e os saduceus, a demonstrarem com as suas ações que o arrependimento que eles proclamam é verdadeiro, é genuíno. Não basta um simples gesto externo como o batismo. Não basta somente descer as águas. É necessário que o coração esteja transformado, refletindo isso em suas atitudes diárias, no seu trabalho, na sua casa, aonde quer que você for. Frutos dignos de arrependimento. E isso significa viver de uma forma consistente com a mudança interior, promovida pelo arrependimento. Versículo 9. E não penseis que podeis dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João refuta a ideia de que ser descendente físico de Abraão seria o suficiente para garantir a salvação. Abre aspas para mim. Eu digo a você que não basta você ser apenas filho de pastor, não basta você ser filho de homem de Deus, mulher de Deus, não basta sua mãe ir na igreja, não basta o seu marido ir, não basta sua esposa ir. Você tem que buscar a salvação em Cristo Jesus. Você tem que viver de uma forma digna que demonstre arrependimento. Então, ele adverte que a relação com Deus, ela não é definida apenas pela linhagem, mas pela disposição de viver conforme a vontade de Deus. Se necessário, Deus poderia então levantar filhos de Abraão até de pedras, ou seja, a verdadeira descendência espiritual não depende de genealogia, mas sim da obediência a Deus. Versículo 10. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der o fruto, será cortada e lançada no fogo. João vai utilizar a metáfora da árvore, pois ali o juízo é iminente. O machado à raiz simboliza o juízo de Deus que está prestes a acontecer. A árvore que não produzir bom fruto, ela será cortada, um símbolo de julgamento e rejeição. Para João, o verdadeiro arrependimento leva a uma vida que gera frutos espirituais, e aqueles que não mudarem as suas atitudes enfrentarão o juízo de Deus. Versículo 11. E eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar-lhe as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João se coloca em uma posição de humildade diante de Jesus. Ele reconhece que o seu batismo com água era apenas um sinal de arrependimento, mas o batismo de Jesus, muito mais profundo e muito mais transformador, estaria prestes a acontecer. Jesus então batizaria com o Espírito Santo,
proporcionando uma verdadeira regeneração espiritual e também com fogo, o que pode significar purificação ou julgamento, dependendo do contexto a qual estiver escrito. Versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, repolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. João fala sobre o julgamento futuro, utilizando a metáfora da separação do trigo e da palha. O trigo representa os justos, que serão guardados no celeiro, recebendo a salvação, enquanto a palha representa os ímpios, que ali será queimada como um fogo inextinguível, um fogo de condenação eterna. Isso então enfatiza a seriedade do arrependimento e a necessidade da mudança de vida. Versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Aqui Jesus, embora sem pecado, escolhe ser batizado como ato de identificação com a humanidade e de uma obediência a Deus. Ele se submete ao batismo de João, que era um batismo de arrependimento para iniciar publicamente, então, o seu ministério e cumprir a vontade do Pai. Versículo 14. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e vens a mim? João, reconhecendo a superioridade de Jesus, tenta impedir o batismo. Ele compreende que, sendo Jesus sem pecado, deveria ser ele quem seria batizado por Jesus e não o contrário. Essa reação de João mostra a humildade e a reverência com que ele se posiciona diante de Jesus. Versículo 15. Mas Jesus lhe respondeu: Deixe assim por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus explica que o batismo era necessário para cumprir toda a justiça, ou seja, era parte do plano de Deus, para que Jesus se identificasse completamente com a humanidade e seguisse o caminho da obediência ao Pai. A resposta de Jesus mostra que, mesmo sendo sem pecado, ele se submete ao plano divino para cumprir toda a vontade de Deus. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Este versículo descreve a manifestação da Trindade no momento do batismo de Jesus. O Pai, por meio da voz do céu, não mencionada aqui, mas sugerida pelo contexto, o Filho Jesus e o Espírito Santo que desce como pomba. Esse evento marca a aprovação de Deus no ministério público de Jesus. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Finalmente, o Pai declara publicamente que Jesus é seu Filho amado. Essa declaração não só confirma a identidade de Jesus como Filho de Deus, mas também a missão que ele veio cumprir: trazer a salvação à humanidade. A palavra comprazo indica a alegria e o prazer de Deus em ver o seu Filho obedecendo o seu plano divino. A reflexão final do capítulo 3 é que Mateus prepara o palco para o ministério de Jesus. A mensagem de João Batista, chamada ao arrependimento e a preparação para a chegada do reino dos céus, ela é completamente pelo batismo de Jesus, que simboliza a sua identificação com a humanidade e a inauguração do seu ministério. A manifestação da Trindade no batismo de Jesus e afirma a sua autoridade divina e a sua missão redentora. Este capítulo nos mostra como é importante nos arrependermos e sermos obedientes à palavra de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações para que você possa continuar esse estudo maravilhoso. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.